Fala comigo, estudante. Marcos 3, e nós já começamos com uma revisão. Marcos também conta essa história de um milagre que Jesus faz no sábado. Ele cura um homem que tinha a mão ressecada, uma mão que estava completamente atrofiada, sem utilidade e que era apenas um peso para aquele homem. Depois disso, nós vemos em segundo lugar que a fama de Jesus estava crescendo muito rápido. As pessoas, à medida que sabiam que existia um curandeiro, um orador, alguém especial, alguém diferente, as multidões queriam estar com esse homem. As multidões queriam conhecer, queriam conversar e queriam algum tipo de benefício, ao ponto de que a fama de Jesus estava correndo em uma velocidade muito acelerada. Todos estavam ouvindo falar sobre ele e todos queriam vê-lo. A fama cresce e, consequentemente, as dificuldades de logística também crescem. Nós vemos aqui que Jesus solicita que um barco estivesse sempre pronto para quando ele precisasse sair, talvez às pressas, ou quando ele tivesse algum tipo de outra prioridade, quando ele tivesse que mudar de região, mudar de cidade, ele não encontrasse dificuldades de logística com isso. E por isso Marcos deixa esse registro, porque as ações de misericórdia que Jesus fazia, os atendimentos que ele fazia diariamente, eram exaustivos. Imagine aí centenas de pessoas em filas, clamando, suplicando por uma oportunidade, aguardando a sua vez. Você imagina Jesus dispensando pessoas que ficaram ali talvez o dia todo, que andaram quilômetros para poder ser atendido por ele, para receber uma palavra, para receber uma cura. Você imagina ele fazendo isso, despedindo as pessoas? Então isso era algo desgastante, algo que cansava literalmente o nosso Salvador, o nosso Mestre. Vale lembrar que ele era um ser divino, um ser especial, mas também ele era humano. Ele tinha limitações, ele se cansava, ele precisava se hidratar, ele precisava comer, e nós não podemos esquecer desse detalhe. E por isso ele sempre está pedindo: não divulguem, não falem, não passem adiante isso, porque isso vai dificultar a minha mobilidade. Não é que Jesus está sendo incoerente aqui, porque ele veio para esse mundo para anunciar a mensagem de salvação, o plano de evangelho, instaurar o reino definitivo de Deus, e parece que ele está agindo de forma controversa, né? Poxa, por que eu não devo falar de você para o meu amigo, para o meu parente? Isso não é uma contradição? Mas não, ele tem uma intenção positiva de continuar tendo a liberdade para curar, para ensinar e para falar a outras pessoas. Ele sabia que se isso chegasse às autoridades, logo, como nós já vemos que começou a acontecer, eles iriam procurar um jeito de tirar Jesus de circulação. Em terceiro lugar, nós temos aí um time escalado. Você viu o nome dos 12 apóstolos, 12 homens que receberam uma nobre missão, receberam uma convocação especial do próprio Jesus para serem aqueles da linha de frente. E dos 12 nomes que apareceram aqui, vale nós destacarmos, para que não haja confusões, que existiam 2 Simões. O Simão, que é chamado de Pedro, aquele pafrentex, aquele mais nervoso, que nós conhecemos muito bem, que virou um dos principais nomes dessa dúzia de discípulos. E tínhamos também um outro Simão, mencionado aqui como Zelote. O que significa isso? Será que ele era uma pessoa zelosa a Deus, temente a Deus? Será que esse é o conceito? Não, ele fazia parte de uma das seitas assim como existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes eram pessoas que também estavam, de alguma forma, tentando agradar Deus, tentando servir a Deus, só que eles esperavam o Messias guerreiro, aquele que viria governar e libertar o povo de Israel das algemas do Império Romano. Eles eram agressivos, eles eram treinados nas artes marciais, por assim dizer, não hesitavam em usar a força bruta quando era necessário. Mas aqui, esse Simão é do bem, esse Simão se converteu e faz parte do time que Jesus escalou. Existe também 2 Judas nessa lista, para que você não confunda. Existe o Judas Tadeu,
O Judas gente boa, o Judas legal, que aqui aparece apenas como Tadeu, mas ele também tem esse nome, Judas Tadeu. E temos Judas Iscariotes, esse é o Judas malvado, o Judas que vendeu Jesus, o Judas que foi e se enforcou depois daquele ato de traição. Temos duas duplas de irmãos. Pedro, o Simão Pedro, é irmão de André, e também Tiago é irmão de João. Nós temos duas duplas, né? Dois grupos de irmãos aqui. Temos o Bartolomeu, que, como vimos, talvez seja a mesma pessoa que Natanael, que aparece naquela visão. Eles têm aquele diálogo. Muitos dos historiadores concordam entre si que se tratam da mesma pessoa. Quarto lugar, nós temos aqui uma denúncia de time desunido. Jesus estava expulsando demônios, Jesus está curando pessoas, e aparecem os opositores dizendo: vocês acham que esse homem é do alto? Vocês acham que ele tem poder divino? Vou explicar para vocês. A fonte do poder dele é maligna. Ele expulsa demônios no nome de Beelzebu, que era o título para o maioral dos demônios, o demônio mais poderoso do reino das trevas. E aqui essa denúncia deixa Jesus constantemente ou grandemente irritado, porque isso era uma grande blasfêmia. Eles estavam atribuindo a autoria de algo divino, feito com um poder sobrenatural divino, a algo maligno, atribuindo a autoria dos feitos de Jesus a demônios, como se os próprios demônios estivessem lutando entre si. Por isso ele diz: olhe, raciocinem, um reino dividido não vai continuar existindo. Uma casa dividida, uma cidade dividida, uma família dividida, nós podemos pensar em vários tipos de exemplos aqui. A gente sabe que não tem condição de continuar existindo, ir adiante. E Jesus já desmascara essa denúncia dizendo: não faz o menor sentido. E aqui nós temos a menção de um pecado que aparece nos evangelhos como sendo um pecado imperdoável, e é esse: o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus fazia essas ações com base no poder do Espírito Santo de Deus. Então, um indivíduo atribuir a fonte desse poder, dizer que Jesus, um ser divino, santo, puro, estava tendo relação com poderes malignos, demoníacos, era um tremendo absurdo. Somente alguém que estava com o seu coração fortemente petrificado, endurecido, cego pela incredulidade, poderia fazer algum tipo de declaração como essa. E por isso Jesus diz: para essas pessoas não existe perdão, isso é algo imperdoável. Elas estão demonstrando aqui que jamais terão condições de se arrependerem, quanto estão longe de Deus em fazer um tipo de denúncia como esse. Talvez você teve uma certa dificuldade para interpretar essa afirmação que Jesus faz, ainda nesse ponto, sobre um assalto. Ele usa uma analogia aqui, dizendo que para que um assalto aconteça, antes o dono da casa, o valente, ele precisa ser imobilizado, ele precisa ser amarrado para que o assaltante consiga realizar o seu assalto com êxito. E talvez você está tentando aí até agora, né, conciliar isso com o assunto que Jesus está falando aqui. Qual conexão? Qual o sentido dessa analogia? Jesus aqui, nesse caso, ele é aquele que está assaltando, ele que está tomando o território do reino das trevas, por assim dizer. E o valente aqui é Satanás. E Jesus está dizendo que antes de conseguir êxito nessa dominância de território, ele precisa imobilizar, ele precisa tirar do trono o valente, que no caso seria Satanás. Em outras palavras, o que ele está ensinando é que Satanás não iria facilitar o jogo. Ou você já ouviu falar na TV ou na internet de algum pai de família que ajudou algum assaltante a cometer um crime, um assalto na sua própria casa? Você já ouviu alguma notícia como essa? Isso não faz o menor sentido. E nesse ponto eu recorri a um comentário para explicar, talvez com a maior clareza. O William Hendrickson,
ele comentando essa passagem diz o seguinte: em um assalto normal, nenhum ladrão recebe ajuda do dono da casa que vai roubar. Ou seja, obviamente, Satanás não vai me ajudar a fazer o meu trabalho. Ele não vai me ajudar a furtar, entre aspas, vidas que estão sob o domínio dele. Entendeu? Uma analogia, talvez no primeiro momento que a gente não consegue fazer as associações corretas, tem uma grande lição por detrás. Jesus está afirmando definitivamente: eu não preciso, e na verdade, nem que eu quisesse, Satanás iria me ajudar nessa labuta, porque ele estaria lutando contra o seu próprio reino, ele estaria destruindo os seus súditos, por assim dizer. E aqui nós entendemos essa analogia que Jesus fez. Por último, em quinto lugar, nós temos a descrição, a definição da família de Jesus. Quem são os irmãos? Quem são a mãe? Quem é a mãe de Jesus? Ele está trabalhando incansavelmente, as pessoas chegam para avisá-los que os seus parentes estão à espera dele, estão chamando ele. E aqui Jesus ensina que aquele que faz a vontade de Deus se torna um membro da família de Jesus. Ele pergunta: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele diz: eu estou diante da minha verdadeira família, por assim dizer, que são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele aproveita esse cenário, como já aproveitou o da comida, para ensinar aquele princípio. Eu tenho uma comida que vocês não têm. Vocês se lembram? Ele está rotineiramente recorrendo a isso para ensinar princípios valiosos que ele ensina. Quer fazer parte da minha família? Quer fazer parte da família real? Faça a vontade do meu Pai. Que Deus possa estar nos guiando no cumprimento do nosso desafio e acrescentando a cada dia que passa mais conhecimento, mais firmeza, mais ânimo, para que nós possamos triunfar na nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe.